Curso de Edificação Espiritual, CE 2, Aula 7. Regeneração em Cristo, Parte 2. Na aula de hoje, poderemos dar sequência ao estudo da regeneração em Cristo, notadamente sobre os relacionamentos e também sobre como passar por adversidades. Item número 6. A regeneração nos relacionamentos. A esfera dos relacionamentos é o campo prático da vida cristã. O modo como nos relacionamos com as pessoas deve combinar com a nova vida em Cristo. Vamos verificar como a Bíblia trata dos diferentes papéis nos relacionamentos em família e em sociedade. 6.1 Maridos. O capítulo 5 de Efésios é uma leitura muito útil aos esposos. Eles têm a incumbência de amar a esposa como Jesus ama a igreja. Efésios 5, 25 diz: Vós, maridos, amai vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. O texto bíblico reputa grande autoridade e responsabilidade familiar ao marido, conforme Efésios 5, 26 e 27. Diz: Para santificar, purificando-a com lavagem da água, pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Atitudes odiosas ou opressoras, violências das diversas formas e a indiferença são evitadas com atitudes de amor. Aqui também está previsto o dever do sustento por parte do marido à esposa, no texto de Efésios 5, 28 ao 30, que diz: Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. O marido tem o dever de evitar as interferências dos familiares no proceder e nas decisões do casal. Efésios 5, 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. O posicionamento correto do esposo como sacerdote do lar em amor reunirá o auxílio da esposa debaixo da mesma missão que recebeu, de formar família diante do altar do Senhor. Efésios 5, 33. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Item 6.2 As esposas. Como auxiliadoras idôneas, devem tratar o marido como tratariam a Jesus. Provérbios 31, 12 diz: Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. E também Efésios 5, 22 e 23, que diz: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. A sujeição ao marido como líder do lar deve se dar em sinceridade de coração, buscando a edificação do esposo como um sacerdote e não usando de artimanhas, de enganos e persuasão para que a vontade da esposa seja feita. Conforme Efésios 5, 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos.
A esposa deve cuidar para que o seu marido seja honrado e deve evitar expor as suas fraquezas, como Provérbios 31, 23 explica. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciãos da terra. A esposa deve lutar pela harmonia familiar. Ela deve edificá-la com sabedoria, inclusive no que diz respeito aos recursos que administra. Provérbios 14, verso 1. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. A esposa está atenta às necessidades da família. Provérbios 31, 21. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família está vestida de escarlata. Item 6.3. Os filhos. Obediência é a palavra de ordem, pois como o filho se sujeitará a Deus, se não aprender a sujeitar-se aos pais? Efésios 6, do 1 ao 3, diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Devem ter paciência para ouvir e obedecer às instruções dos pais. Provérbios 1, 8. Filho meu, ouve a instrução do teu pai e não deixes o ensinamento da tua mãe. Os filhos devem gastar os dias da sua juventude no serviço da casa do Senhor, conforme 1 Coríntios 7, 32, parte B, que diz: O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Item 6.4. Os pais. Eles têm o grande desafio de conservar a família servindo ao Senhor. Efésios 6:4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. O dever de ministrar a salvação e toda a Bíblia aos seus filhos e netos. Deuteronômio 6, do 2 ao 7. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Ainda, para o pai de família que deseja servir na casa do Senhor, há na Bíblia uma exigência. 1 Timóteo 3,4 diz: Ao chefe de família que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. Empregados. É do agrado de Deus que nos sujeitemos às autoridades. Em geral, isto produz ordem e riquezas para a nação. Efésios 6:5 diz: Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. O cristão deve servir os seus colegas, superiores e empregadores como um ministério, uma oportunidade de exalar o bom perfume de Cristo também nas relações de trabalho. Efésios 6, do 6 ao 7, diz: Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Na Bíblia, depois da ordenança vem a promessa de que Deus é o recompensador. Ele tudo vê,
mesmo que o chefe ou patrão não reconheçam tudo o que se faz. Efésios 6, 8. Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Empregadores. As riquezas e oportunidades que os empregadores têm nessa terra são dadas pelo Senhor, para os provar como mordomos. Por isso, bons mordomos são experimentados na humildade de saber que também responderão ao Senhor, como geradores de renda. Efésios 6, 9. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Item número 6.7. Os irmãos em Cristo. A consideração e o respeito como família de Deus deve pautar este relacionamento fraterno. O dar e o receber perdão são imprescindíveis. Efésios 4, do 31 ao 32, diz: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Item 6.8. Amigos a preservar. É correto continuar a nutrir laços de amizade com aqueles que não são cristãos, mas com a intenção de testemunhar da nossa própria fé. Mas importa que nos abstenhamos de participar com eles daquilo que desagrada a Deus. Mateus 5, do 13 ao 15. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas coloca-se no velador, que dá luz a todos que estão na casa. Este texto também revela a importância de influenciarmos o mundo com nossas atitudes. Como cristãos, passamos de influenciados para influenciadores. Se a amizade sufoca o testemunho cristão, é melhor reavaliá-la. Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus. Item 6.9. Amigos a evitar. Indivíduos que representam armadilhas constantes do inimigo pela influência que exercem sobre nós. 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Se o que nos unia a um determinado laço de amizade era mentir, beber, brigar, trair, consumir em excesso, se prostituir, o vício de jogar, de maldizer, participar de reuniões ocultas, praticar outras religiões e todas as outras coisas, o Espírito Santo sempre nos guiará a discernir essas pessoas e lidar com cada uma delas estrategicamente. 2 Coríntios 6, do 14 ao 16. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Amizades de convívio intenso. Se a amizade não estiver edificando e representar dependência emocional, cuidado. Salmos 28, 3 diz:
Não me arrastes com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Item número 7. A regeneração no decorrer das dificuldades. No decorrer da vida cristã, nos são propostas situações adversas, lutas e correções como disciplinas do Senhor. Essas situações nos levam a refletir sobre o rumo que a nossa vida deve levar. Provérbios 3, do 11 ao 12. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele que ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. A sujeição que Deus espera. Crescemos espiritualmente quando somos provados. Enquanto refletimos, louvamos ao Senhor e suportamos as circunstâncias, dispondo-nos a mudar e a obedecer. Hebreus 12, do 5 ao 10, diz: E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se vós estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. A alegria e gratidão de quem passa por lutas. Nas dificuldades é importante não esmorecer, nem duvidar que Deus está no controle, mas vencer as circunstâncias com fé. Nosso coração deve sempre dar graças a Deus, mesmo em momentos de angústia. Filipenses 4, 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O contato com a igreja é essencial num momento de tribulação. 1 Coríntios 12, 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Item 7.3. Há propósitos nas lutas? São vários os propósitos de uma disciplina através das adversidades. A mudança do caráter, revelação de pecados ocultos, quebrantamento, redirecionamento ministerial ou pessoal, fortalecimento, desenvolvimento espiritual, conforme Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas há um limite? Sim. O texto abaixo mostra como o apóstolo Paulo entendeu que o grande propósito das tribulações que passava era a salvação de mais pessoas. 2 Coríntios 4, do 8 ao 12. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos,
trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tratamento de Deus versus afronta do inimigo. Situações adversas podem ser tratamento de Deus, como também podem ser uma oposição de Satanás. Nos debruçaremos sobre este assunto mais adiante. Por ora, é suficiente que entendamos que é através da oração, pedindo discernimento espiritual e entendimento no estudo das Escrituras, é que teremos a ciência do que se passa e a direção clara de como agir em obediência. Tiago 1:5. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Agora é hora de verificarmos a fixação do aprendizado. Não despreze essa etapa. Você deve atingir 70% de acerto nas atividades. Bom trabalho! Esta foi a aula número 7 do CE Módulo 2, até a página 28.